Nós vimos agora há pouco o esqueleto axial, algumas características, os ossos, as principais estruturas presentes nos ossos do esqueleto axial. Agora, nós vamos para o esqueleto apendicular. O nosso esqueleto apendicular, ele é formado pelos ossos da cintura escapular, onde nós vamos ter 4 ossos, dos membros superiores, onde nós vamos ter 60 ossos, a cintura pélvica formada por 2 ossos e os membros inferiores formados por 60 ossos. Então, aqui nessa imagem, tudo que está representado em azul faz parte do esqueleto apendicular. Na aula anterior, nós estudamos todos os ossos que estão em amarelo, que fazem parte do esqueleto apendicular. Então, hoje, nós vamos estudar a cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. E vamos dar início pela cintura escapular. A cintura escapular é formada por 2 ossos de cada lado. Mais anteriormente, nós temos a clavícula, e aí eu gosto de forçar a entonação aqui, clavícula, porque é comum sair numa prova, em alguma atividade, cravícula. Cravícula está errado, tá? É clavícula, como está escrito aqui. Então, mais anteriormente, nós temos as clavículas, direita e esquerda, e mais posteriormente, nós temos as escápulas. Essas escápulas, eu cheguei a falar para vocês delas naquela primeira aula de introdução à anatomia, que antigamente elas eram chamadas de omoplatas, muito antigamente, tá? Faz muito tempo que a gente não usa mais esse nome, omoplata. Então, o nome atual, escápulas. Nós vamos estudar também algumas características, não muitas, algumas características de cada um desses ossos. Iniciando aqui pela clavícula. Essa clavícula, ela apresenta 2 extremidades. Uma extremidade mais medial, ou seja, que está voltado aqui para o plano sagital mediano, e uma extremidade mais lateral, que está voltado para fora, que está mais próximo do plano lateral. A extremidade medial vai se articular com o osso externo. Então, essa extremidade também pode ser chamada de extremidade external. Extremidade external ou medial, como vocês preferirem chamar. Essa extremidade external ela é mais reta quando comparada com a outra extremidade, que é mais arredondada. A outra extremidade, que é a extremidade lateral, também pode ser chamada de extremidade acromial. Acromial porque ela se articula com uma estrutura chamada de acrômio, que faz parte lá da nossa escápula. Acrômio, extremidade acromial. Então, nós temos a extremidade external e a extremidade acromial. Essa clavícula apresenta 2 faces também. Uma face superior, que é mais lisa, como nós vemos aqui, então, ó, face superior, e uma face inferior, que é mais irregular. Mais irregular porque apresenta mais acidentes ósseos. Vamos estudar alguns desses acidentes ósseos. Vou começar aqui pelos acidentes, então. Coloquei apenas 2. Antigamente eu cobrava até mais acidentes aqui da clavícula, mas agora eu coloquei apenas 2. O número 1, que nós chamamos de impressão para o ligamento costoclavicular. Impressão para o ligamento costoclavicular. Esse ligamento costoclavicular é um ligamento que vai da costela até a clavícula. Então, ela vai estar localizada, essa impressão, ali próximo da extremidade external ou medial.
Então, impressão para o ligamento costoclavicular. E o outro acidente ósseo que eu marco aqui, que é mais visível, ele vai estar mais próximo da extremidade acromial. Olha aqui, ela é mais arredondada. E é essa pontinha que eu marco aqui, que é chamado de tubérculo conoide. Tubérculo conoide. 2 acidentes ósseos para vocês identificarem na clavícula. Função da clavícula: ela vai servir de suporte, de fixação para diversos músculos dessa região, e ela vai auxiliar na transmissão das forças do membro superior para o esqueleto axial. Então, os movimentos, né, as forças que vêm do membro superior e passam para o esqueleto axial são transmitidas pela clavícula. Segundo osso da cintura escapular, escápula. Aqui eu coloco uma escápula na vista posterior, vendo por trás, e aqui numa vista anterior. A vista anterior é mais lisa, enquanto que a vista posterior tem mais acidentes ósseos. Vamos começar a identificar as estruturas na vista posterior. Primeira estrutura que eu coloco aqui, essa estrutura mais lateral, que é o que nós chamamos de acrômio. É esse acrômio que vai se articular com a extremidade acromial da clavícula. Acrômio. A continuação desse acrômio é o que nós chamamos de espinha da escápula. Espinha da escápula. Acima da espinha da escápula, nós temos uma pequena depressão, que é chamada de fossa supraespinal. Supra, porque está acima, espinal, acima da espinha da escápula. Se nós temos uma fossa supraespinal, nós temos uma fossa infraespinal. Infra significa abaixo, espinal, da espinha da escápula. Tá? Espinha da escápula, acima dela a fossa supraespinal e abaixo dela a fossa infraespinal. Outra estrutura, ó, essa pontinha que nós vemos aqui, ângulo superior da escápula, ângulo superior. E lá embaixo, o ângulo inferior. Mais anteriormente ao acrômio da escápula, nós vamos ter um processo que é chamado de processo coracoide. Processo coracoide. Então, nós temos aqui o acrômio, lembrando que o acrômio está ligado aqui com a espinha da escápula, e mais anteriormente nós temos o processo coracoide. Na parte mais lateral, aqui dá para ver só uma partezinha dessa estrutura, mas é uma estrutura que nós chamamos de cavidade glenoide. Cavidade glenoide. Essa cavidade glenoide é a parte da escápula que vai se articular com o húmero, que é o osso do braço, que nós vamos falar já já dele. Então, a cavidade glenoide se articula com a cabeça do húmero, que é o osso do braço. Vista anterior da escápula. Toda essa parte anterior da escápula nós chamamos de fossa subescapular. Fossa subescapular. Toda essa parte aqui, ó, essa maior parte que nós vemos aqui, é chamada de margem medial. Margem medial porque está para dentro, tá? Então, é a parte mais medial da escápula. Enquanto que do outro lado, nós temos a margem lateral. Utilizem a cavidade glenoide para identificar o que é margem lateral e o que é margem medial. A cavidade glenoide vai se articular com o osso do nosso braço. Automaticamente, a cavidade glenoide é lateral, é para fora. Então, a margem que está do lado da cavidade glenoide é a margem lateral. E a outra, consequentemente, será a margem medial.
E aqui em cima, menorzinha, nós temos a margem superior da escápula. Lateralmente, à margem superior da escápula, nós vamos ter uma pequena depressão, essa depressão que nós vemos aqui, ó, que corresponde à incisura da escápula. Incisura da escápula. A cavidade glenoide, novamente. E aqui, ó, do lado da incisura da escápula, nós temos o processo coracoide, e mais posterior, nós temos o acrômio da escápula. Então, o processo coracoide é mais anterior, enquanto que o acrômio é mais posterior. Ossos do membro superior. Aqui nós dividimos esse membro superior em braço, antebraço e mão. No braço, nós vamos ter um osso. E quando eu falo um osso, eu estou me referindo apenas de um lado, tá? Mas os números que eu coloco aqui correspondem aos dois lados. Então, no braço, nós vamos ter o húmero. No antebraço, nós vamos ter o rádio e a ulna. E a mão vai ser dividida em ossos do carpo, ossos do metacarpo e as falanges. Vamos falar de cada região. Iniciando pelo braço. Então, o osso do braço é o húmero. O húmero é o osso do braço. Aqui eu coloco um húmero na vista anterior e um húmero na vista posterior. Já vou ensinar vocês como identificar o que é vista anterior e o que é vista posterior. Mas, antes, vamos identificar algumas estruturas que estão presentes na extremidade proximal do húmero. Primeira estrutura que eu marquei aqui na nossa imagem, número 1, cabeça do húmero. Essa estrutura é mais arredondada. E aí, essa cabeça do húmero é a parte do osso do braço que se articula com a cavidade glenoide lá da nossa escápula. Estrutura número 2, tubérculo maior. E estrutura número 3, tubérculo menor. Tubérculo maior e tubérculo menor. Entre esses dois tubérculos, que são esses dois processos aqui mais elevados, nós temos uma pequena depressão. E essa depressão entre os tubérculos, nós chamamos de sulco intertubercular. Sulco intertubercular. Nessa região da extremidade proximal, nós ainda conseguimos identificar os colos, o colo anatômico e o colo cirúrgico do húmero. O colo anatômico, nós temos que pensar que colo significa pescoço, como se fosse o pescoço. Então, o colo anatômico do húmero fica nessa região aqui, ó, abaixo da cabeça do húmero. Então, aqui nós temos o colo anatômico. O colo cirúrgico corresponde a essa região aqui do nosso húmero. E ele recebe esse nome porque é o principal local de fratura desse osso. Tá? Por isso que recebe o nome de colo cirúrgico, porque é o principal local de fratura do húmero. Então, aqui nós vimos as estruturas da extremidade ou da epífise proximal, e aí aqui nós temos o corpo do húmero que corresponde à sua diáfise. Na extremidade distal, nós conseguimos identificar algumas estruturas também. Vamos lá. Número 1, capítulo. Capítulo do húmero. Capítulo significa cabeça pequena. E o número 2 é o que nós chamamos de tróclea. Tróclea. Acima do capítulo do húmero, nós temos uma pequena fossa, que é chamada de fossa radial.
E acima da tróclea, nós temos uma outra fossa, que é um pouquinho maior, que é chamada de fossa coronoide. Fossa coronoide. Já vou antecipar aqui algumas informações para vocês. Essa vista aqui é a vista anterior da extremidade distal do úmero. E essa vista aqui é a vista posterior. Como eu sei que é a vista anterior e a vista posterior? Porque na vista posterior nós temos essa estrutura número 5, que é chamado de fossa do olécrano. Então, é uma fossa maior e única, que está localizado na parte posterior do úmero, fossa do olécrano. Já vou falar para vocês o que se articula nessa fossa do olécrano. Na vista anterior, então, nós temos duas pequenas fossas. Uma que é chamada de fossa radial e a outra que é chamada de fossa coronoide. Além disso, nós temos ainda duas estruturas que são chamadas de epicôndilos. Um epicôndilo vai ser medial e o outro epicôndilo vai ser lateral. Como que eu sei qual epicôndilo é lateral e qual que é medial? Já vou antecipar outras informações para vocês. Primeiro, o que nós temos que saber? Ossos do antebraço. No antebraço, nós temos dois ossos. Um se chama rádio e o outro se chama ulna. Rádio e ulna são os ossos do antebraço. Posição anatômica. Lembram da posição anatômica? Palma da mão voltada para frente. Nessa posição anatômica, os nossos ossos do antebraço vão estar posicionados da seguinte forma: o rádio é lateral e a ulna é medial. Rádio lateral, ulna é medial. Vou dar aqui uma dica, vocês vão ver que eu vou dar algumas dicas ao longo das aulas que podem ser úteis ou não. É da minha época, quando eu estudei anatomia muitos anos atrás. Na posição anatômica, vou tentar ficar aqui de pé só para vocês verem. Na posição anatômica, eu vou ter que levantar minha mão aqui, senão não vai dar. Queria ficar certinho. A posição anatômica é desse jeito, palma da mão voltada para frente. O rádio é lateral e a ulna é medial. O rádio, o que eu faço para lembrar que o rádio é lateral? Olha aqui o meu polegar, meu primeiro dedo. Pensem que é a antena do rádio, tá? Então, na posição anatômica, o osso que está do lado do polegar, que, entre aspas, é a nossa antena, é o rádio. Então, o rádio, antena do rádio. E aí, medialmente, nós temos a ulna. São dicas, pessoal, que podem ajudar ou não, tá? Então, vocês usem se for útil, senão vocês desconsiderem as minhas dicas. Ok. Expliquei a posição dos ossos do antebraço. Vamos voltar aqui para o nosso braço, então. O capítulo, que é essa estrutura número 1, se articula com o rádio. E a tróclea se articula com a ulna. Se o capítulo, que é a estrutura número 1, se articula com o rádio, esse epicôndilo que está aqui é lateral ou medial? Lateral. É lateral. E o epicôndilo que está do lado da tróclea, que se articula com a ulna, vai ser medial, tá? Então, tem que saber a posição dos ossos. Obviamente, vocês não precisam saber disso agora, mas vocês vão ter que estudar, repetir várias vezes até vocês recordarem dessas informações, tá? E outra dica também, né? Então, como nós sabemos que o capítulo se articula com o rádio, a fossa que está acima do capítulo é a fossa radial. E a fossa que está acima da tróclea, aí aqui vai ter um nome diferenciado, que é a fossa coronoide. Então, aqui mostrando para vocês como identificar o que é lateral e medial e o que é anterior e posterior.
Na parte posterior, a gente vai ter a fossa do olecrano. E na vista anterior, as duas fossas menores. Antebraço. Una e rádio, ou rádio e una, como vocês preferirem. Olha aqui a informação que eu já antecipei para vocês antes. A una é medial e o rádio é lateral. Nessa imagem aqui, o rádio é esse osso aqui, esse é o rádio, e essa é a una. Então, aqui eu coloco a una na vista anterior e posterior e o rádio na vista anterior e posterior. A gente está vendo a una nessa vista aqui, ó, que é a vista anterior, tá? Então, a gente vê aqui e o rádio nessa posição também. Só que aqui é do outro lado, ó. Esse rádio, por exemplo, é do lado esquerdo. Começando pela una, extremidade proximal. Primeira estrutura que eu marco aqui é o que nós chamamos de olecrano. Olecrano é toda essa parte aqui posterior da una. E esse olecrano, ó, principalmente essa partezinha aqui, vai se encaixar lá na fossa do olecrano, lá no nosso úmero. Lembra que eu falei que a fossa do olecrano era posterior? Então, essa partezinha aqui do olecrano se articula com a fossa do olecrano. Uma piadinha interna da anatomia, talvez alguns conheçam, né? Olecrano, existe, né, uma patologia que acomete esse olecrano, que é chamado de olecranite aguda. Alguém já ouviu falar? Olha para a região, pensem no antebraço, nessa região, o que vocês podem relacionar aí? Olecranite aguda, esse olecrano nada mais é do que o nosso cotovelo. Então, olecranite aguda é o que nós chamamos popularmente de dor de cotovelo. Não sei se é da época de vocês, né, a dor de cotovelo, mas é uma piada, gente, né? Obviamente não existe, né, mas só para um nome anatômico, né, dessa região, porque o cotovelo nada mais é do que o olecrano, né? Então, o que a gente chama aí de olecranite aguda. Então, toda essa região, olecrano. Estrutura número 2, processo coronoide. Processo coronoide, essa pontinha aqui mais anterior. E o número 3, incisura troclear. Essas três estruturas se articulam com o úmero. O olecrano se articula com a fossa do olecrano. O processo coronoide se articula com a fossa coronoide. E a incisura troclear se articula com a tróclea do úmero. Então, essas três estruturas se articulam com a extremidade distal do úmero. É como se fosse a minha mão, aqui, ó, tá? A minha mão, ó, o olecrano, a incisura troclear e o processo coronoide. Ele vai se encaixar lá no nosso úmero, tá? E aí ele vai permitir esse movimento aqui, ó, que a gente faz, que é de flexão e extensão. Quem permite esse movimento são justamente essas estruturas aqui, quando elas se articulam com o úmero. Essas três estruturas da una que se articulam com o úmero. Além dessas três estruturas, eu coloco aqui a incisura radial da una. Essa incisura radial vai se articular com o rádio, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Então, a incisura troclear se articula aqui com a tróclea, ela se encaixa certinho nessa região. O processo coronoide se articula aqui na fossa coronoide e o olecrano se articula aqui com a fossa do olecrano. Aí, continuando aqui, a diáfise da una, também chamada de corpo da una. A extremidade distal da una, coloquei apenas duas estruturas. Uma que nós chamamos de cabeça da una e outra que nós chamamos de processo estiloide. O processo estiloide é essa pontinha que nós vemos aqui. Outro osso do antebraço, agora sim, o rádio, na extremidade proximal. Cabeça do rádio. Acima da cabeça, nós temos a fóvea. A fóvea é como se fosse
uma estrutura meio achatada, como a minha mão aqui, não sei se todo mundo consegue ver, mas ela é meio achatada, tem uma pequena depressão. E essa fóvea da cabeça do rádio, ela vai se articular com o capítulo do húmero. O capítulo do húmero era tipo uma bolinha. Então, o capítulo do húmero se encaixa aqui na fóvea da cabeça do rádio. A cabeça do rádio vai se articular com a incisura radial da ulna. Então, a cabeça do rádio fica nessa região. Olha aqui, ó. A cabeça do rádio se articula com a incisura radial da ulna, enquanto essas outras estruturas que nós falamos anteriormente da ulna vão se articular com o húmero, formando a articulação do cotovelo. Então, cabeça do rádio, fóvea da cabeça do rádio, o colo do rádio, que é essa estrutura abaixo da cabeça, e aí nós temos também a tuberosidade do rádio. E o restante aqui da diáfise, então nós chamamos de corpo do rádio. Na extremidade distal, nós vamos ter o processo estiloide do rádio, que é essa pontinha aqui, tá? Processo estiloide do rádio. E o número 2, a incisura ulnar. A incisura ulnar do rádio se articula com a cabeça da ulna. Olha aqui. Então, nós temos a cabeça do rádio se articulando com a incisura radial da ulna. E nós temos a cabeça da ulna se articulando com a incisura ulnar do rádio. Então, eles mantêm essa posição no nosso antebraço. Processo estiloide da ulna, processo estiloide do rádio. Processo estiloide do rádio mais lateral, processo estiloide da ulna mais medial. E aí nós chegamos na mão. A mão, como eu falei anteriormente para vocês, é dividida em ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Vamos falar inicialmente dos ossos do carpo. Os ossos do carpo são divididos em duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Cada fileira é formada por 4 ossos. A fileira proximal vai ser formada pelo escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. 4 ossos do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. A fileira distal será formada pelo trapézio, trapezoide, capitato e o amato. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Dicas: posição anatômica, sempre palma da mão voltada para frente, e essa nomenclatura, essa nomeação dos ossos sempre começa de lateral para medial. De lateral para medial. Eu coloco aqui, ó. Vamos focar na primeira imagem, que está na posição anatômica, numa vista anterior, uma vista palmar. Tá? A gente sempre começa a contar de lateral para medial, de fora para dentro, do primeiro dedo para o quinto dedo. Então, nós temos escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. O pisiforme é uma pequena bolinha que se encaixa em cima do piramidal, tá? Então, esse é o pisiforme em cima do piramidal. Fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Aqui está mostrando na vista posterior ou na vista dorsal, mas eu não vou me ater a essa segunda imagem, eu prefiro ficar nessa primeira, que nós estamos visualizando na posição anatômica vista anterior. Mas, para quem quiser, né, depois estudar essa segunda imagem, fiquem à vontade. Então, lembrar sempre que começa a contar de lateral para medial. São 4 ossos na fileira proximal e 4 ossos na fileira distal. Ossos do metacarpo. Os ossos do metacarpo também estão presentes na mão e eles vão ser uma sequência aqui dos ossos do carpo. Só que aqui nós vamos ter apenas 5 ossos do metacarpo e a nomenclatura é mais simples. Nós vamos nomear da seguinte forma:
também de lateral para medial, posição anatômica. Primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto, quinto metacarpo, tá? Bem mais simples quando comparado com os ossos do carpo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Tem que colocar na prova se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, tá? Então tem que colocar completinho o nome. 5 metacarpos. E as falanges são os ossos dos dedos, tá? Do segundo ao quinto dedo, nós vamos encontrar 3 falanges em cada dedo. Do segundo ao quinto dedo, são 3 falanges em cada dedo. Onde nós vamos nomeá-las? Falanges proximais, falanges médias e falanges distais. As falanges proximais são aquelas que estão em contato com os ossos do metacarpo. As falanges distais são as da pontinha dos dedos. E as falanges médias são as falanges do meio, do segundo ao quinto dedo. O primeiro dedo da mão, que nós chamamos de polegar, é formado apenas por 2 falanges. Uma falange proximal, que se articula com o osso, com o primeiro metacarpo, e a falange distal, que é a da pontinha. Tá? Então, todas têm falange proximal e distal. Só que apenas do segundo ao quinto dedo nós vamos ter as falanges médias. Polegar apenas com 2 falanges. E aí nós vamos agora para a cintura pélvica e para os membros inferiores. A cintura pélvica, ela é formada pelos ossos do quadril. Nós temos o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo. Essa imagem aqui, as 2 imagens, nos mostram imagens da pelve óssea. A pelve óssea é formada pelos 2 ossos do quadril, mais o sacro. Só que nós vimos que o sacro faz parte do esqueleto axial. Nós estamos falando aqui apenas da cintura pélvica, então nós vamos nos referir aos 2 ossos do quadril, direito e esquerdo. O osso do quadril é dividido em 3 partes: íleo, isquio e pubis. Lá no nascimento, essas 3 partes são ossos separados. Então, nós temos um osso ilíaco, nós temos um osso isquiático e nós temos um pubis. Tá? Então, são 3 ossos separados. Depois da adolescência, na fase adulta, esses 3 ossos se juntam e formam o que nós chamamos de osso do quadril. E aí, esse osso do quadril é dividido em 3 regiões: íleo, isquio e pubis. Aqui nós temos uma vista lateral do osso do quadril e aqui nós temos uma vista medial. Como que eu sei o que é lateral e o que é medial? Através dessa estrutura aqui, que nós chamamos de acetábulo. O acetábulo é uma cavidade que vai se articular com a cabeça do fêmur, que é o osso da coxa. Então, esse acetábulo está voltado para fora, para poder se articular com a cabeça do fêmur. Então, onde nós vemos acetábulo, significa que é a margem ou a vista lateral. Onde não tem acetábulo, está voltado para dentro, então é a vista medial. Voltar aqui nessa imagem, olha aqui onde estaria o acetábulo se articulando com a cabeça do fêmur. Aqui acetábulo com a cabeça do fêmur, aqui o acetábulo sem. Então, onde tem acetábulo é vista lateral, onde não tem é vista medial. Olha aqui essa imagem, ela é bem interessante porque ela mostra justamente isso que eu falei para vocês, que lá no nascimento existem 3 ossos separados. Existe um íleo separado, um isquio separado e um pubis separado. Né? Então, a gente vê aqui tecido ósseo e entre esses tecidos ósseos nós temos cartilagem. Então, a fusão completa desses 3 ossos ocorre lá pelos 20 ou 25 anos de idade, podendo variar de pessoa para pessoa.
Então, a fusão completa se finaliza com essa idade. E ela começa, né, essa sinostose, a substituição dessa cartilagem, ela inicia lá na adolescência, entre os 15 e 17 anos. Então, até lá, até a adolescência, são 3 ossos separados. E a partir da adolescência, começa a ocorrer a ossificação, a fusão desses 3 ossos. E aí a gente vai ter a formação do osso do quadril. Vocês, provavelmente, a maioria de vocês, né, ainda estão na fase da sinostose, da fusão desses ossos. Aqui mostrando também brevemente a diferença de uma pelve masculina para uma pelve feminina, questões hormonais. Eu falei para vocês ontem que o estrogênio, que está presente em maior quantidade nas mulheres, ele vai interferir nas características ósseas. Então, uma das características que é influenciável pelo estrogênio é a pelve óssea. Então, olha a pelve da mulher comparada com a do homem, né? A gente vê aqui que essa abertura da pelve ela é mais arredondada na mulher, quando comparada com o homem. Na verdade, no homem ela é mais circular e na mulher ela é mais oval. Olha a distância do cóccix na mulher aqui para próximo do osso do quadril, do pubis. Olha a distância que tem esse cóccix e no homem é muito mais próximo, né? O arco púbico no homem ele é mais fechado, enquanto que na mulher ele vai ser mais aberto. Então são características femininas e características masculinas. E normalmente na mulher vai apresentar essas características para possibilitar a passagem do bebê no parto. Então, a gente vê que aqui o cóccix é mais afastado, essa região é mais oval, o arco púbico também na mulher é mais aberto, tudo isso para facilitar a passagem do bebê. Então, aqui nós temos o acetábulo, que eu falei para vocês anteriormente. Então, o acetábulo vai ser esse ponto de união, né, dos 3 ossos que formam o osso do quadril. Então, nós temos aqui uma parte do ilho, uma parte do isquio e uma parte do pubis, formando, se juntando para formar o acetábulo. O acetábulo vai servir para se articular, para se encaixar com a cabeça do fêmur, formando, então, uma articulação chamada articulação do quadril. Nesse acetábulo, nós conseguimos identificar 3 estruturas. Uma delas, a face semilunar, que é essa parte aqui que nós vemos, ó, face semilunar, essa parte mais externa. Essa parte de dentro, mais profunda, nós chamamos de fossa do acetábulo. E essa parte que está incompleta ou está aberta aqui, nós chamamos de incisura do acetábulo. Face semilunar, que tem o formato de uma meia-lua, ou tem esse formato da letra C, tem o formato da letra C. A parte mais profunda, fossa do acetábulo, e essa partezinha incompleta aqui da letra C, né, nós chamamos de incisura do acetábulo. Voltaremos a falar do acetábulo na articulação do quadril. Então, aqui mostrando cada uma das partes do osso do quadril. Em amarelo, nós temos o ilho, aqui é um osso do quadril já após a fusão, né, desses 3 ossos. Então, nós temos em amarelo o ilho, em azul o isquio e em vermelho o pubis, na vista lateral, na vista medial. O ilho vai ser a parte mais superior. O isquio vai ser a parte mais inferior e posterior. E o pubis vai ser a parte mais anterior. O que nós encontramos no ilho? Primeira estrutura que eu marquei aqui, crista ilíaca. Crista ilíaca. Essa parte mais superior. É na crista ilíaca que é feita a coleta da medula óssea vermelha, que eu mostrei para vocês em um dos slides na aula passada. Então, essa crista ilíaca, ela está logo abaixo da pele, então é uma estrutura bem superficial. Então, atravessando a pele, a agulha ela penetra nessa crista ilíaca e é possível fazer a coleta de medula óssea. Crista ilíaca. Essa parte maior do ilho é chamada de asa do ilho.
Lá no isquio, essa parte aqui arredondada, nós chamamos de túber isquiático. Túber isquiático. O túber isquiático é exatamente o local do osso do quadril que nós utilizamos para sentar. Para vocês que estão sentados, talvez tenha alguém que esteja deitado na cama, numa rede, né? Mas para quem está sentado, quando nós sentamos exatamente no túber isquiático. Então, é nessa região que nós utilizamos para sentar, do osso do quadril. Forame obturado, é essa abertura que nós vemos aqui, forame obturado. Aqui mostrando a crista ilíaca novamente na vista medial, a asa do ilho. A face auricular, que eu pedi para vocês gravarem lá no sacro. Falei para vocês que no sacro tem face auricular, no osso do quadril também. A face auricular do sacro se articula com a face auricular do osso do quadril, formando uma articulação chamada de articulação sacro-ilíaca. Não precisa saber hoje o nome dessa articulação, mas é o que vai formar, né, a articulação desses ossos vai formar a pelve óssea. Aqui nós temos a espinha isquiática, essa pontinha que nós vemos aqui, vemos também na face lateral, ou na vista lateral, espinha isquiática, e a face medial do púbis. A face medial do púbis, que nós temos que pensar aqui, que a face medial de um púbis, de um osso do quadril, vai se articular com a face medial do outro osso do quadril direito, osso do quadril esquerdo. Então, essas duas faces mediais se articulam e vão formar uma articulação também, que é chamada de sínfise púbica. Vou voltar aqui na imagem para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O púbis de um lado, a face medial do púbis de um lado se articula com a face medial do púbis do outro lado, direito e esquerdo. Então, nós vamos ter aqui a formação de uma articulação que é chamada de sínfise púbica. E aqui, ó, já aproveitando essa imagem, né, mostrando o local onde as faces auriculares se articulam, formando a articulação sacroilíaca. Aqui também, ó, articulação sacroilíaca. E aqui mostrando a sínfise púbica, que é a união dos dois pubis. Por isso que o pubis é a região mais anterior. Então, um pubis se articula com outro pubis. Eu percebi aqui, pessoal, que eu retirei umas estruturas dessa imagem. Então, como eu retirei, não vou cobrar de vocês. Mas quando vocês forem assistir a aula prática, provavelmente, como é uma gravação do período passado, eu vou falar das espinhas ilíacas, que nós temos espinha ilíaca antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. Não vou cobrar de vocês essas espinhas ilíacas, não se preocupem. Porém, vocês vão ver que na prática tem, tá? Mas eu não vou cobrar de vocês. Vou até atualizar o roteiro. Se eu não tirei do roteiro, eu vou tirar. Mas no vídeo, como já está gravado, vai continuar lá. Então, vocês não precisam saber. Membro inferior. O membro inferior, ele é dividido em coxa, perna e pé. Na coxa, nós vamos encontrar o fêmur. Então, o osso da coxa é o fêmur. Eu coloco a patela aqui, porém a patela é um osso sesamoide e ele está localizado aqui na articulação do joelho. Mas aqui na nossa divisão eu decidi deixar junto aqui com o fêmur, tá? Mas só para vocês lembrarem que o osso da coxa é o fêmur e a patela é o osso da articulação do joelho. Na perna, nós vamos encontrar a tíbia, que é esse osso maior e medial, e a fíbula é lateral. E o pé vai ser dividido semelhante à mão. Nós vamos ter os ossos do tarso, do metatarso e as falanges. Então, aqui mostrando o osso da coxa, o fêmur, numa vista anterior e numa vista posterior. Vocês vão ver que algumas estruturas do fêmur são semelhantes, lembram o húmero, tá? Porém, tem as suas particularidades. Vamos lá. Na vista posterior,
da extremidade proximal do fêmur. O que que nós temos? A cabeça do fêmur, que é essa estrutura arredondada, a fóvea da cabeça do fêmur, voltar aqui, a fóvea é essa estrutura aqui, ó, que vai, por ela ou nela, vai se inserir um ligamento que vai reforçar a articulação do quadril. Vamos falar na aula de articulações. O colo do fêmur, que está logo abaixo da cabeça, o trocânter maior e o trocânter menor. Abaixo do trocânter maior, nós temos uma fossa nessa região aqui, ó. E essa fossa é chamada de fossa trocantérica. Fossa trocantérica. Unindo o trocânter maior com o trocânter menor, a gente vai ter uma crista chamada de crista intertrocantérica. Crista intertrocantérica é essa pequena elevação entre os dois trocânteres, trocânter maior e trocânter menor. Na vista anterior da extremidade proximal do fêmur, temos a cabeça do fêmur, temos o trocânter maior, temos o trocânter menor, e agora, unindo esses dois trocânteres, na vista anterior, nós vamos ter a linha intertrocantérica. Linha intertrocantérica. Na vista posterior, ela é mais elevada, então nós chamamos de crista intertrocantérica. Aqui nós temos a vista posterior do fêmur, o corpo, né, desse fêmur, e aqui a epífise distal. No corpo do fêmur, na vista posterior, nós temos a presença de uma linha, que ela é bem visível, acredito que todos estejam conseguindo visualizar aqui, né? Que é chamada de linha áspera. Linha áspera. Está na diáfise, na vista posterior do fêmur. Na parte mais inferior, essa linha áspera ela vai se abrir, ela vai ter uma margem ou uma borda medial e outra lateral, e nós vamos ter aqui a face poplítea. Face poplítea. Poplítea significa posterior ao joelho, tá? Sempre vocês ouvirem esse termo poplíteo, significa que é a região que está posterior ao joelho. Aqui ampliando nessa outra imagem, ó, a face poplítea. E aí nós vamos ter essas duas estruturas arredondadas, que são chamadas de côndilos. Côndilo lateral, côndilo medial. Como eu sei o que é côndilo lateral e côndilo medial, nesse caso aqui? Nessa imagem aqui, a gente tem um fêmur cortado, mas eu vou utilizar essa imagem com o fêmur inteiro aqui, para vocês verem. A cabeça do fêmur é voltada para dentro, para medial. Ela vai se articular com o acetábulo do osso do quadril. Então, a cabeça do fêmur é medial. Automaticamente, o côndilo que está do lado da cabeça do fêmur vai ser o côndilo medial. E o outro, que está do lado oposto, vai ser o côndilo lateral. Essas duas imagens são diferentes, não são do mesmo lado, tá? Uma outra dica, que talvez ajude ou não, é que acima do côndilo medial, nós temos um espaço maior do que acima do côndilo lateral. Olha aqui, o côndilo medial tem esse espaço maior acima dele, enquanto que no côndilo lateral não tem. Tá? Então, essas são algumas características. Essa forma de identificar lateral e medial se aplica para o húmero também. A cabeça do húmero é medial, então as estruturas que estão ao lado da cabeça do húmero serão mediais também. E entre os dois côndilos nós temos um espaço, uma fossa. Como essa fossa está localizado entre os dois côndilos, nós vamos chamá-la de fossa intercondilar. Intercondilar porque ela está localizada entre os dois côndilos. Aqui nós temos a extremidade distal do fêmur, onde nós conseguimos identificar agora os epicôndilos. Epi significa do lado. Então, nós temos aqui na vista posterior
os côndilos, que são essas estruturas bem arredondadas, e lateralmente a eles, né, do lado dos côndilos, nós vamos ter os epicôndilos. Epicôndilo medial, olha aqui que o espaço é maior acima dele, e o epicôndilo lateral. Além disso, nós conseguimos observar aqui uma superfície articular que é chamada de face patelar. Face patelar é a parte dessa extremidade distal do fêmur que vai se articular com a patela. Próximo osso dos membros inferiores, a patela. A patela é um osso sesamoide, ou seja, é um osso que está localizado dentro de um tendão. Nós vamos falar desse tendão na aula de músculos. E aqui nós vemos a patela numa vista anterior e a patela numa vista posterior. Na vista posterior, nós conseguimos visualizar a superfície articular desse osso. Essa superfície articular é chamada de face articular. E essa face articular da patela se articula com a face patelar do fêmur. Então, vai auxiliar aí na formação da articulação do joelho. Além disso, essa patela apresenta uma base, que é essa parte mais superior, base da patela, e essa pontinha que está voltada para baixo, que está voltada inferiormente, é chamada de ápice da patela. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas ápice sempre vai indicar uma estrutura pontiaguda, uma pontinha, como nós vemos aqui. E existe ápice em outras estruturas, em outros órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, no coração, nos pulmões, no nariz, na língua. Nós vamos falar desses outros órgãos ao longo da nossa disciplina. Então, essa pontinha que nós vemos aqui, ápice da patela. E a região oposta ao ápice, nós sempre vamos chamar de base. No caso aqui, base da patela. Então, nós temos a face anterior, a face articular, a base da patela e o ápice da patela. Ossos da perna. Então, na perna, nós vamos ter dois ossos, e esses ossos são a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso mais medial da perna, ou seja, é o osso que está para dentro, enquanto que a fíbula vai ser o osso mais lateral, que está para fora. Que estruturas nós conseguimos identificar na tíbia? O côndilo lateral e o côndilo medial. Já vou falar para vocês como que a gente sabe qual que é lateral e qual que é medial. Mais anteriormente nessa tíbia, nós temos uma pequena elevação, que é chamada de tuberosidade da tíbia. Tuberosidade da tíbia. Essa tuberosidade da tíbia nós conseguimos apalpar. Se vocês estiverem sentados, vocês conseguem sentir, primeiramente, né, lá no joelho, a patela. Abaixo da patela tem um tendão. E bem lá anteriormente à tíbia, a gente sente uma pontinha mais elevada. Essa estrutura é a tuberosidade da tíbia. O corpo da tíbia, que corresponde à sua diáfise, e lá na extremidade distal, nós vamos ter uma estrutura que é chamada de maléolo. Maléolo. Como a tíbia é o osso mais medial da perna, o maléolo que nós encontramos na tíbia é chamado de maléolo medial. O maléolo nada mais é, se vocês forem lá na região do tornozelo de vocês, vocês vão sentir que existe uma bolinha, tanto para dentro, tanto medial, como lateral, para fora.
bem na região do tornozelo, duas estruturas arredondadas, bem salientes, bem fáceis de tocar. Essas estruturas arredondadas correspondem ao maléolo. E o que está voltado para medial, para dentro, é o maléolo da tíbia. Então, vai ser o maléolo medial. E sabendo que a tíbia é o osso mais medial da perna, sabendo que na tíbia nós encontramos o maléolo medial, nós podemos nos basear nele para identificar ou para nomear os côndilos. O côndilo que está do lado do maléolo medial vai ser o côndilo medial. E o côndilo do outro lado vai ser o lateral. De qual perna, de qual lado que é essa tíbia? É da perna direita ou da perna esquerda? Perna esquerda. Esquerda. Não, a direita. Também acho que é a direita. Nós estamos olhando essa tíbia numa vista anterior, de frente. Então, para eu colocar posição anatômica, eu vou me virar aqui e vou pensar que esse maléolo, ele é para dentro, então ele é medial. Ele é da perna direita. É a tíbia da perna direita. E aqui, então, nós vemos a fíbula. Se nós compararmos a fíbula com a tíbia, nós vemos que a tíbia é o maior osso da perna. E a fíbula vai ser menorzinha quando comparada com a tíbia. Essa fíbula, então, é o osso mais lateral da perna. Algumas dicas, aquelas dicas que podem ajudar ou não. Fíbula. Esse fíbula, vocês podem pensar que a fíbula, então, é o osso mais fino. Fíbula, fino. É uma dica, tá? Para quem confunde, não sabe qual é tíbia, qual é fíbula, lembrem-se que a fíbula é o osso mais fino. E fibular termina com lá. Olha ali, ó, fibular, então a fíbula é lateral na perna, tá? Fíbula lateral, enquanto que a tíbia será medial. Estruturas que nós encontramos na fíbula, ou que nós podemos identificar. Na extremidade proximal, nós temos a cabeça da fíbula. A diáfise nós chamamos de corpo da fíbula. E na extremidade distal, agora nós vamos ter o maléolo lateral. Então, na tíbia nós temos o maléolo medial e na fíbula nós temos o maléolo lateral, que corresponde a essa outra estrutura lá no tornozelo, agora voltada para fora, bem saliente, é o maléolo lateral. E para finalizar os nossos membros inferiores, nós vamos ver os ossos do pé. Como eu falei na aula passada, o pé é dividido em 3 regiões, onde nós temos os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges. Então, vamos começar aqui falando dos ossos do tarso. Nós temos 2 fileiras que compõem os ossos do tarso. Uma fileira proximal, formada por 2 ossos, e uma fileira distal, formada por 5 ossos. Na fileira proximal, nós vamos encontrar os ossos calcâneo, que é esse mais inferior e mais posterior, e acima dele, superiormente a ele, nós temos o talos. Então, na fileira proximal dos ossos do tarso, nós temos o calcâneo e o talos. Na fileira distal, nós vamos ter, na frente do talos, nós vamos ter o osso navicular. Osso navicular. Na frente do navicular, nós vamos ter 3 ossos que são chamados de cuneiformes. 3 ossos que são chamados de cuneiformes,
que são esses 3 ossos aqui, ó, vou contornar. Cuneiformes. Como são 3 ossos cuneiformes, nós temos que dar um nome, ou melhor, um sobrenome para cada um deles. Vamos lá. Como que nós podemos chamar esse cuneiforme aqui? Medial. Cuneiforme medial. Muito bem. Vou pular esse do meio e vou vir aqui para o terceiro. Como nós podemos chamar esse terceiro cuneiforme aqui? Cuneiforme lateral. Lateral. Cuneiforme lateral. Muito bem. E o do meio? Intermédio. O intermédio. Cuneiforme intermédio. Então, lá da nossa primeira aula, nós vimos que sempre que nós tivermos uma estrutura medial, uma lateral, a do meio vai ser intermédia. Então, aqui nós aplicamos essa informação. Posição anatômica, lembre-se que o primeiro dedo do pé, ele é medial, é voltado para dentro. Então, o cuneiforme que está alinhado aqui com o primeiro dedo do pé é o cuneiforme medial. E aí os outros serão o intermédio e o lateral. E aí, nós temos mais um osso aqui, que vai ser o mais lateral, o lateral aos cuneiformes. Então, nós temos 3 cuneiformes, e aqui, ó, lateralmente aos cuneiformes, nós vamos ter o osso cuboide. Cuboide. Então, na fileira distal, nós temos osso navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e o osso cuboide. Região do metatarso, semelhante à região do metacarpo que nós vimos lá na mão. Então, nós vamos ter 5 metatarsos que vão receber a nomenclatura. Primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. No pé, nós vamos começar a contagem sempre de medial para lateral. Na mão era o contrário, era de lateral para medial. Então, no pé é de medial para lateral. Então, nós temos aqui o primeiro metatarso, o segundo metatarso, o terceiro metatarso, agora não vou conseguir virar, o quarto metatarso e o quinto metatarso. Tá? Então, essa é a sequência dos ossos do metatarso. E nos dedos, nós vamos ter as falanges, exatamente da mesma forma que nós vimos nos dedos das mãos. Do segundo ao quinto dedo, nós vamos ter 3 falanges em cada dedo. Falange proximal, falange distal na pontinha e a do meio, falange média. Falange proximal, média e distal. Do segundo ao quinto dedo, são todos os dedos assim, com 3 falanges. O primeiro dedo do pé recebe um nome diferenciado, hálux. Hálux é o nome do primeiro dedo do pé. Não vamos mais chamá-lo de dedão, tá? Dedão na anatomia não existe. Popularmente nós utilizamos, mas na anatomia está errado. Então, o primeiro dedo do pé é chamado de hálux. E, da mesma forma que o polegar, que é o primeiro dedo da mão, ele é formado apenas por 2 falanges. Uma falange proximal e uma falange distal. Coloquei aqui umas vistas diferenciadas do pé. Eu vou apontar uma estrutura e eu quero que vocês me falem qual é essa estrutura. Qual o nome desse osso aqui, ó? Calcâneo. Osso calcâneo. Muito bem. Como é o nome desse osso aqui? É a falange distal. Falange distal. Falange distal. Muito bem. Que osso que é esse aqui? Navicular.
Navicular. E na frente do navicular, quem que nós temos? Cuneiforme medial. Cuneiforme medial. Muito bem. E esse osso aqui, ó, na frente do cuneiforme medial? Primeiro metatarso. Primeiro metatarso. Primeiro metatarso. E esse aqui? Talos. Talos. E só para fechar todos os ossos, que osso que é esse aqui? Falange proximal. Próximo. Falange proximal. Muito bem. Vista lateral. Que osso que é esse aqui? Cuboide. Osso cuboide. Muito bem. Osso cuboide. E esse osso aqui, ó? Falange proximal do Média. médio. Médio. Média, muito bem, falange média. Temos a falange proximal, temos a falange distal, no meio é a falange média. E esse osso aqui? Quinto metatarso. Quinto metatarso. E esse osso aqui, ó? Cuneiforme lateral. Cuneiforme lateral. Muito bem. Aí eu vou passar rapidinho aqui, porque a gente já viu na outra vista, ó. Calcânio, o talos, navicular. Aqui nós vamos ter o quarto, o terceiro, o segundo metatarso. Aqui o cuneiforme intermédio e aqui as falanges dos demais dedos. Então, para a gente finalizar a contagem do número de ossos do esqueleto, nós temos aqui os números do esqueleto apendicular, onde nós temos 4 ossos na cintura escapular, 60 ossos nos membros superiores, 2 ossos na cintura pélvica e 60 ossos nos membros inferiores. A cintura escapular, então, formada por 2 clavículas e 2 escápulas. Nos membros superiores, então, nós temos nos braços 2 ossos, nos antebraços 4 ossos e nas mãos 54 ossos. A cintura pélvica formada por 2 ossos do quadril e nos membros inferiores nós temos 2 ossos nas coxas, mais 2 ossos que estão presentes na articulação do joelho. Nas pernas nós temos 4 ossos e nos pés 52 ossos. Sendo assim, o nosso esqueleto axial, que nós estudamos na aula passada, é formado por 80 ossos, e o esqueleto apendicular é formado por 126 ossos. Somando os 2 esqueletos, nós totalizamos 206 ossos no corpo humano. Pergunta do show do milhão, né? Quantos ossos tem o corpo humano? Resposta correta, 206. Lembrando que esse número ele pode variar, dependendo da idade do esqueleto, que é feita a contagem. Se for no esqueleto mais jovem, esse número vai ser maior, porque ao invés de nós termos apenas 2 ossos do quadril, nós vamos ter 2 ilhos, 2 isquios e 2 pubis, né? Então a gente já aumenta esse número. Os ossos do crânio também a gente pode ter um número maior, e assim sucessivamente. Então, esse 206 ossos é o número de um esqueleto adulto, podendo variar se a contagem for feita no esqueleto de uma criança ou de um recém-nascido. E aí nós encerramos o estudo dos ossos, tá? Então, de ossos, o que nós tínhamos para estudar, nós vimos até agora.